Olá, todo mundo. Meu nome é Tatiana Teixeira, eu sou editora do Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, e junto com a professora e pesquisadora Neuza Maria Bugiquian, eu apresento o Diálogos INEU, que é uma iniciativa, junto com o OPEU, uma iniciativa de difusão científica do INCT-INEU, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, para os estudos sobre os Estados Unidos. No episódio anterior, a gente abordou política doméstica, a gente falou da profunda polarização político-partidária no governo de Biden e os desafios e os possíveis obstáculos que isso pode trazer para que ele consiga implementar essa ambiciosa agenda que ele tem. No episódio de hoje, a gente vai tratar de política externa. Já falamos disso no início dessa temporada. Vou deixar um card aqui na tela para vocês. E a gente vai tratar de um tema que é de interesse muito particular, as relações entre os Estados Unidos e a América Latina, e mais especificamente com o Brasil. E para isso, a gente vai conversar hoje com dois pesquisadores da nossa rede, do INCT-INEU, Rafael Iores e Roberto Moll, que são, além de tudo, dois grandes companheiros de trajetória, de projetos. Prazer ter vocês aqui hoje no Diálogos INEU. Vou pedir para vocês se apresentarem, filiação institucional, falar das redes das quais vocês fazem parte e projetos em andamento. Perfeito. Obrigado, Tatiana. Prazer estar aqui com vocês novamente. Esse projeto que é tão interessante, que traz a um público mais amplo, né, assuntos tão importantes para o cenário atual e para pensar, né, os desdobramentos que podem acontecer aí no futuro. Eu sou professor aqui da Universidade de Denver, na cidade de Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. Sou professor do Departamento de História, trabalho com relações, história latino-americana, história brasileira, relações Estados Unidos e América Latina, e aí, né, pensando um pouco a situação mais contemporânea também desse relacionamento. Então, é um prazer, né, novamente participar aqui e saudar a iniciativa. Oi, Tatiana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui com o Iores, o colega que a gente vem estreitando laços de pesquisa recentemente, e eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, sou professor do Departamento de História em Campos do Goytacazes e do programa de pós-graduação e estratégia do INEST, né, em Niterói. Também sou pesquisador da Rede de Estudos dos Estados Unidos, e do INCT. Você me disse que vocês estavam escrevendo um capítulo sobre relações Brasil-Estados Unidos, é isso ou eu me lembro equivocadamente? Eu comentei com você. Não, é um texto que analisa um pouco a paralelos entre a crise da democracia norte-americana e latino-americana, especialmente o foco com o Brasil. E aí, nisso, né, o relacionamento entre o Trump e o Bolsonaro. Isso é um capítulo de um livro que ainda não temos previsão, mas que esperamos que saia no ano que vem em inglês. E eu preciso falar com o Mo depois para pensarmos isso numa outra versão em português, viu, Mo? Com certeza. Bom, então, assim, primeiro foi perfeito combinar com vocês esse nosso diálogos. E você falou, tem perguntas para os dois, né? Tanto sobre Trump, sobre, enfim, o conceito de populismo, mas eu queria, primeiro, assim, olhar para o legado do Trump. O que isso pode influenciar, ou já está influenciando a política externa do Biden para a região, não só para a América Latina, mas para o Brasil? Assim, já é possível observar mudanças, ou se é mais, assim, a gente vê mais continuidade, porque quando eu olho para acordos e falas e, enfim, documentos divulgados até o momento, né, pelo governo Biden, eu não vejo muita mudança, né? Então, queria ouvir vocês sobre isso. Bom, eu acho que tem duas coisas aí, né? Eu tendo a concordar com você, Tatiana, que há muita continuidade. Eu acho que, especialmente, a gente amplia a análise. O relacionamento dos Estados Unidos com a América Latina, ele tem um padrão de continuidade, né, muito longo, historicamente falando. Um padrão de uma relação onde os Estados Unidos veem a América Latina de uma maneira, no mínimo, né, paternalista e em situações piores, de maneira imperialista ou neocolonial, né, no sentido de uma intervenção, seja ela muitas vezes abertamente, né,
militarizada, mais do início do século XX, até, claro, uma influência indevida politicamente, diplomaticamente, economicamente. Agora, nesse contexto da diplomacia, né, a gente sabe muito bem que estilo importa. Então, acho que o tom da narrativa, né, que vinha da administração Trump comparada com o Biden, há uma mudança. Eu acho que o Trump via a América Latina, eu afirmei isso em alguns textos, né, de cima do muro, no sentido de que a América Latina só tinha alguma significância do ponto de vista do uso doméstico da América Latina. Né? A América Latina era, de uma maneira metonímica, digamos assim, né? Subsumida na noção do imigrante ilegal que vem tomar os empregos e que vem causar problemas. Né? No discurso quando Trump anuncia a sua campanha presidencial em junho de 2015, ele né, de todos os assuntos que ele tinha que falar, ele demoniza a imagem do imigrante, chama o imigrante de bandido, de estuprador. Né? Então, quer dizer, nessa agenda uma agenda xenofóbica, né, de nacionalismo xenofóbico e depois vai se desdobrar né, de maneira muitas vezes velada, muitas vezes ultimamente não velada, né, de supremacia branca que o Trump significou e deu margem, né, a imagem do imigrante latino-americano se tornou o bode expiatório nesse assunto. Então, a América Latina ela foi negligenciada, né, ela foi vilificada, né, vilanizada, ela foi negligenciada a uma deterioração muito importante, né, econômica, política em vários países, né, na América Central, assim como no Brasil, a gente sabe muito bem, e o governo Trump, ele, né, permitiu isso, não teve preocupação com isso, violação de direitos humanos, né, a situação ambiental na América Latina, então houve uma deterioração muito grande. E o Biden permite a possibilidade, né, de alguma mudança no tom, acho que já se coloca, né, e talvez, né, uma melhoria no ponto do comportamento de fato. Agora, você tem razão. Por enquanto, a visão do Biden para a América Latina continua muito focada numa perspectiva doméstica, né, a questão fronteiriça, a questão, não do muro, mas a questão fronteiriça, a imigração toma, né, grande parte da preocupação e sinaliza algumas questões, talvez diálogo, né, uma preocupação um pouco maior, talvez retomemos alguma questão de ajuda econômica, mas relacionada a questões domésticas, fundamentalmente aos países aí do Triângulo do Norte, que é Honduras, Guatemala e El Salvador, né? E sinaliza um pouco que quer, talvez, trabalhar com o Brasil, um pouco mais com a região, mas de novo, a América Latina não é prioritária, né? O Biden retoma o envolvimento, digamos assim, diplomático dos padrões tradicionais dos Estados Unidos, né? Multilateral, pelos organismos internacionais, né? Eu citei recentemente aí num artigo que saiu nesse dossiê, né, de análise de conjuntura, onde eu falo que o Biden volta ao mundo, mas a América Latina, nesse voltar ao mundo, não é prioritária. Né? A China, a Europa, a OTAN, né? Outras áreas do mundo, Rússia, são muito mais importantes. Isso é um padrão histórico da política externa norte-americana, e aí também há uma continuidade. Então, de novo, né, continuidades e talvez algumas nuances que a gente vê, pelo menos, como possibilidade. Antes de passar para você, Mal, eu lembrei você, Ioris, falou da supremacia branca, lembrando que Biden, pela primeira vez, abordou o terrorismo doméstico no discurso dele. Né? Isso, enfim, foi um passo simbólico e importante. E sobre o dossiê que você menciona, acho que você se referia ao dossiê do NEAI, não sei se era esse dossiê, né, sobre o governo Biden, um primeiro balanço, que foi, enfim, uma iniciativa do PEU, junto com o NEAI, com o Instituto de Relações Internacionais e Defesa da FRJ, o IRID, junto com o IPRE, com o programa de pós-graduação Santiago Dantas. Então, foi, enfim, um esforço aí de análise de conjuntura grande. Mal. Eu concordo com o Ioris, em grande medida. Assim, eu acho que as mudanças do Biden para o Trump, as mudanças, digamos assim, em termos de política para a América Latina, né, elas vão ser ainda parecem muito pouco significativas. Né? O governo Biden ainda está engatinhando em relação à política hemisférica, inclusive em relação aos nomes que vão dirigir essa política hemisférica. Né? Entretanto, eu acho que é um paradoxo. A América Latina tem um papel estrutural para os Estados Unidos, continua tendo esse papel estrutural, principalmente do ponto de vista simbólico. Né? Mas eu concordo com o Ioris, né, que a América Latina continua não sendo prioridade. Não era no Trump, né, não me parecia ser no Trump, e continua não sendo agora em relação ao Biden. Mas eu acho que existem já alguns indícios, né, de mudanças e continuidades significativas. Né? Em relação à imigração, que o Rafael Ioris mencionava,
eu acho que há uma certa mudança em relação ao discurso, né, um discurso muito menos agressivo e muito menos invasivo, inclusive, em relação à política migratória, né, talvez uma política menos invasiva também no que concerne à atuação das agências responsáveis por regular a imigração, como a ICE e a Border Patrol. Entretanto, me parece que a política migratória continuará sendo ou tendo alguns nuances restritivos, né? Não me parece que o Biden caminha, né, para uma política migratória mais humanitária, né? Acho que está um pouco longe disso. Muito embora haja no Congresso uma discussão a respeito de uma nova lei de imigração e uma previsão dentro dessa lei de uma anistia de determinados imigrantes sob certas condições. Mas isso ainda é um debate muito incipiente, né, e que não há ainda um acordo no Congresso. Me parece que não há acordo no Congresso. Agora, outro elemento que eu acho importante de transformação, também do ponto de vista simbólico, quer dizer, eu acho que a presença do Trump e o discurso do Trump para a América Latina fomentava uma série de políticos e de políticas na América Latina, né, de repetição ou de mímese do Trump, né, o que aqui no Brasil alguns lugares chamaram de trumpismo tropical, né, e me parece que esse incentivo, né, ou esse espelho, né, rachou. Então, ainda que o Trump tenha um poder significativo dentro dos Estados Unidos, um capital político ainda significativo dentro dos Estados Unidos, me parece, né, que a capacidade de reverberação continental disso diminuiu, né, e a legitimidade desses Trumps tropicais acaba diminuindo um pouco também, sobretudo do ponto de vista internacional. Quer dizer, não há mais aquele parceiro, que era um país hegemônico no sistema internacional, para dar sustentação a esses políticos. Então, me parece que isso é uma mudança significativa do ponto de vista simbólico que tem um impacto político importante, né? Eu vou aproveitar essa sua fala e engatar enfim, é uma curiosidade que eu tenho, né, sobre um artigo que você escreveu, acho que foi em 2018, sobre o Trump, a populista pero no mucho, que foi publicado, não é isso? Na revista Mundo Desenvolvimento, e nele me parece que você vai um pouco na contramão do senso, enfim, não vou dizer senso comum em relação à academia, né, mas do que a maioria dos textos que eu li sobre Trump, populismo, ou não é populista. Eu queria que você explicasse essa sua tese, enfim, quais são seus argumentos, e aproveitando, já que você falou dos trumpistas dos trópicos, explicar também para a gente, para quem está assistindo, falar um pouco sobre o populismo de direita, né, que eu acho que é de particular interesse para a gente. Eu particularmente acho o termo populismo bastante polêmico e sequer há um consenso, né, principalmente no campo da história da ciência política, sobre a viabilidade do termo populismo como um fenômeno explicativo, né, como um termo explicativo de um fenômeno, aliás. Mas o populismo serve para explicar, né, para caracterizar experiências marcantes na América Latina, nos Estados Unidos e em outros lugares. O grande problema, a grande historiadora Maria Helena Capelato previu, né, uma confusão entre demagogia com populismo, né, e eu acho que ela acabou acertando nisso, de certa maneira. O populismo é um termo que, sobretudo na América Latina, ganhou uma conotação extremamente negativa, e aí tudo que a gente não gosta, todo desvio da política normal, passou a ser taxado de populismo. Logo, acaba servindo para Trump, para Bolsonaro, para o Obrador e para outros tantos políticos que são polêmicos, né, e que causam repulsa em vários lados do espectro político. Mas o populismo, esse fenômeno que a gente chama de populismo, ele tem características marcantes, né, e inexoráveis. Primeiro ponto importante é a gente compreender que o termo populismo, como qualquer conceito, é historicamente determinado, né? Ele é construído num período histórico e ele é transformado em outros períodos históricos, né? Os conceitos são transformados ao longo do tempo. Mas o populismo, o conceito de populismo surge para explicar um período de transformação econômica e política em sociedades que passavam de um mundo agrário para um mundo industrial, né? E o surgimento nessas sociedades de novos protagonistas políticos, atores urbanos, principalmente o operariado e uma burguesia urbana de caráter nacional, né? Isso vale para a compreensão do que era chamado de populismo nos Estados Unidos no final do século XIX
e o que a gente passou a chamar de populismo na América Latina. Né? E tem algumas características marcantes nesse processo. Um líder extremamente popular que se apresenta como do povo, né, em uma relação direta com os trabalhadores e com uma construção de uma identidade operária que não é a identidade operária socialista ou anarquista, né, é uma identidade operária diferente, a gente pode chamar até de populista, né, e que tem um discurso muito arraigado contra elites tradicionais. Né. Há uma relação intrínseca com os sindicatos, seja no controle desses sindicatos, na articulação com os sindicatos ou na mediação dos sindicatos, e o Estado adota uma série de políticas de ampliação de projetos, de sustentação da industrialização, né, e de direitos sociais, né, definidos, inclusive, como democracia. A ideia de democracia ela foge do espectro da democracia liberal no populismo e passa a ser associada à ampliação de direitos sociais. Bom, existe um campo enorme de estudos sobre o populismo, e um dos estudos seminais a respeito do populismo é o livro do Ernesto Laclau, A Razão Populista, que ele vai centrar a análise dele nessas relações que eu acabei de citar também, mas, sobretudo, num discurso populista. Né? Ele não abandona essa relação de classe a que eu me referi anteriormente, né, da relação de classe operária, desse mundo industrializado, mas ele coloca foco sobre a questão do discurso populista. E aí estudiosos que vieram em seguida ao Laclau, posso citar o Michael Casey nos Estados Unidos, por exemplo, ou a própria companheira de pesquisa e de vida do Laclau, né, a Chantal Mouffe, vão acabar reduzindo, de certa maneira, o populismo à ideia de um discurso que é de elite contra povo ou contra trabalhadores. Né? Então, no caso do Trump, por exemplo, os Estados Unidos estão longe de estar nesse momento de industrialização ou de urbanização, né, de passagem de um mundo rural para um mundo urbano. Muito pelo contrário, os Estados Unidos passam por um momento de desindustrialização e diminuição dos espaços, de alguns espaços urbanos importantes, como a cidade de Detroit, etc. Né? A relação do Trump não se dá mediada, controlada ou articulada com organizações e agremiações trabalhistas, como sindicatos, ou seja ela qual for. Não se dá sequer numa relação com o trabalhador enquanto classe, né? Mas se dá numa relação do trabalhador como indivíduo atomizado, que é mediado pelo Twitter, né? Sem qualquer identificação de classe, sem qualquer construção de identidade operária. Né? Também não tem qualquer ampliação de direitos civis, né? Não tem qualquer ampliação de projeto de industrialização para o empresariado, ainda que haja um discurso protecionista e nacionalista. Né? E o Trump sequer se apresenta como um líder do povo, ele se apresenta como acima do povo, ele se apresenta como um gênio. Mas é claro que existem elementos no Trump que são resgatados dessa disputa populista, sobretudo essa ideia de elite e contra o povo, né? E de ele não como um líder do povo, mas como alguém que entende o povo e que vai mediar essa relação entre elite e povo. Né? Ele se apresentava como um grande negociador. Então, assim, eu acho, por isso que eu digo que é peronomútil, né? Porque tem traços populistas. Agora, eu acho que classificar o Trump como populista, no final das contas, é esquecer e deixar de olhar para as relações sociais e olhar simplesmente para o discurso. E aí é um discurso demagógico, e demagogia e populismo não é a mesma coisa. Né? Embora tenha elementos populistas e tenha o nacionalismo, tenha críticas às elites tradicionais, ainda que seja uma crítica extremamente ou só propagandista. Né? Por isso que eu digo assim, eu acho que o Trump, por isso o populista peronomútil, né? Mas eu acho que a gente pode classificar o Trump e esses outros fenômenos como vem sido, alguns autores vêm tratando, né, como o novo populismo ou pós-populismo, porque reconhece nele algumas estratégias discursivas do populismo, mas também reconhece que é um processo, sobretudo quando a gente olha para as relações sociais, completamente diferente. Você falou da apropriação também do termo com uso político disso, né? A gente também escuta agora falarem que, enfim, isso nos Estados Unidos, né? Biden também seria populista porque vai aumentar a participação do Estado, enfim, aí é você esticar o conceito no limite para adequar, né? Para se adequar, na verdade, a todo político que é popular, seja ele de esquerda ou de direita. E aí passa a ser um discurso elitista. Né? Porque quando a gente rejeita o populismo enquanto uma política popular, seja de esquerda ou de direita, a gente se coloca numa posição elitista, no final das contas.
né? E aí é isso, o termo populismo tem servido para rejeitar políticos populares, sejam, enfim, políticos como Trump, ou seja, políticos como Obrador, que é o desvio do que é supostamente normal da política enquanto espaço da elite. Bom, voltei de Biden para Trump e agora voltar mais um pouco até Obama. Enfim, Biden é um presidente que tem experiência em política externa, conhece a América Latina, o Brasil, né? Ele veio ao Brasil quando ele era vice de Obama, e aí eu queria perguntar a vocês se ajuda a gente olhar para a política externa, para a região, durante o governo Obama, ou se, enfim, isso é um exercício estéril, já que o mundo, os temas, a própria região teriam mudado tanto, né, que não seria possível, né, tentar fazer esse resgate, procurar essas pistas. Acho muito interessante essa análise do Mo aí, né? Como é que a gente trabalha com esses conceitos. Se a gente alarga ele tanto, aí significa tudo e não significa muita coisa, portanto, né? Eu concordo plenamente com a análise e certamente não acho que pode ser atribuído o termo histórico, né, da experiência histórica de meados do século XX na América Latina, ou seja, o populismo clássico histórico latino-americano reformista, né, para o contexto de hoje. Se utilizou nos anos 90 para os líderes de direita, neoliberais, como Fujimori, Collor, né, um teor neopopulista para tentar meio que adequar a situação. Eu tenho dito, inclusive nesse texto aí, Mo, né, nosso capítulo, talvez neofascismo seja algo um pouco mais próximo, né, do que é o fenômeno Bolsonaro e o fenômeno Trump. Mas, enfim, essa conversa para um outro episódio, talvez. Em relação ao Obama, de novo, eu acho que faz né, diferença o estilo, a abordagem, o interesse. Biden é muito mais interessado na América Latina. Né? Ele fez, acho que 9 viagens à América Latina como vice-presidente. E ele claramente sinaliza, né, uma preocupação mais... Concordo com o Mo, até agora a política migratória não mudou significativamente para a gente chamar de uma política, né, mais humanizada. Né? Só melhoraram um pouquinho as condições das crianças que vêm, né, desacompanhadas para a fronteira, em vez de ficar em jaulas, ficam agora no alojamento, mas não mudou. E eu acho que vai ser muito difícil ter uma ampla reforma migratória porque tem que passar pelo Congresso. Né? Embora haja uma maioria muito tênue e talvez nem seja, de fato, uma maioria no Senado, né? Porque não conseguem passar nada porque tem o diabo do tal do filibuster, né? Que precisa de 60 votos e não parece que os democratas vão conseguir mudar isso ou vão ter, enfim, né, unidade para mudar isso. Então, acho que não há ainda, de fato, uma mudança, mas há uma mudança no estilo, uma sinalização, uma preocupação, e que, portanto, abre a possibilidade para algum interesse maior. Agora, se pensar, o governo Obama ajuda a pensar hoje, eu acho que o Biden, até o momento, pelo menos simbolicamente, sinalizou maior interesse com a América Latina do que o próprio Obama. O Obama, desde o início, ele deixou muito claro que a América Latina não era, de fato, uma região importante para ele. Ele quis fazer o tal do pivot para a Ásia, estava preocupado com a Europa, estava preocupado com o mundo islâmico. A América Latina foi talvez a última região do mundo que ele se interessou. E algumas políticas específicas que ocorreram durante o governo Obama foram muito desastrosas. Durante, especialmente, a administração da Clinton, como chanceler dos Estados Unidos, secretário de Estado, apoiou, enfim, ações golpistas em Honduras, no Paraguai, em algum grau, o governo Obama sinalizou, que concordava com processos extremamente questionáveis, do impeachment no Brasil e a erosão da legitimidade democrática no Brasil. Então, foi muito desastrosa e também, de novo, acho que muito pautada pela negligência. Essa negligência que alguns, e a gente pode até pensar que talvez a negligência da época do Bush, foi favorável para a América Latina, para os governos de reformistas de esquerda, a onda rosa. Então, eu entendo que haja talvez uma espécie de simpatia pela situação, de quando eles não estão prestando atenção, é melhor porque a gente pode fazer as nossas coisas. Eu acho que, em algum grau, a gente pode pensar isso, especialmente pensando em comparação com a Guerra Fria, um outro contexto. Então, era possível que um governo como Evo Morales existisse, no início do século XXI, e não tenha sido erodido de maneira, com o papel dos Estados Unidos, embora isso, no final das contas, aconteceu. Nos últimos anos isso aconteceu, há 2 anos atrás. Então, de certa maneira, há talvez esse espaço da negligência, mas eu gostaria de acreditar que há um outro caminho. Eu chamo sempre de oportunidades perdidas. Quando você não se interessa, abre espaço para essa negligência, é melhor do que intervencionismo. Agora, por que não ter o interesse, de fato, de trabalhar? Então, eu acho que o Biden possibilita a sinalização de um pouco disso, mas... tem que lembrar o seguinte também, eu acho que Biden, em algum grau, não pode ser Obama 2.0,
né? No sentido de que o mundo mudou nos últimos 4 anos. Com Trump, os Estados Unidos mudaram e o mundo mudou e a América Latina mudou. A América Latina, hoje em dia, é uma região muito mais fragmentada, polarizada, internamente nos seus países, como região. Quem é que fala pela região hoje em dia? O Unasul está em crise, sei lá que está em crise. O Brasil, claramente, não tem interesse em cumprir esse papel. Pelo contrário, sabota a possibilidade de cumprir esse papel. O Grupo de Lima não se viabilizou, né? Para um lado ou para o outro, você não tem, de fato, uma percepção do que a América Latina espera do governo dos Estados Unidos hoje em dia, né? Está uma região mais fragmentada. E a presença da China hoje em dia, que já vem crescendo nos últimos 20 anos, evidentemente, é muito maior do que há 4 anos atrás. Então, não dá como para voltar ex ante, né? Não dá para voltar para 4 anos atrás. A situação é o que ela é hoje. O Biden tem que, se quiser se engajar, entendendo que há essa situação mais complexa, mais desafiadora, e tentar trabalhar no que se coloca com isso. Acho que há algumas áreas onde há possibilidade de algumas questões. Acho que a pandemia poderia ser um caminho importante, não só porque é necessário, mas de mostrar a cooperação, né? Ele está começando a oferecer vacinas, mas, de novo, a América Latina não é prioritária para o início das vacinas que estão sendo distribuídas, né? Mas, enfim, poderia ser uma área. A questão ambiental, né? Poderia ser uma área importante, e aí a centralidade do Brasil ela é clara, né? Embora, de novo, né? Há muita expectativa, mas ainda temos pouco para poder, de fato, analisar e, portanto, começa a se, digamos assim, crescer um pouco a perspectiva de, novamente, vai ser uma oportunidade perdida ou não, né? Vamos ver, acho que ainda temos que aguardar para pensar melhor isso. Eu vejo uma nota de otimismo na sua fala, Ioris. Você concorda? Você concorda, amor? Você vai nessa linha? Eu acho que o Biden, o Obama, pegou um contexto, né, na América Latina que envolvia e articulava 3 elementos, né? O fim da Guerra Fria, portanto, né, o fim do horizonte perspectivo para transformações estruturais, o 11 de setembro, né, e um contexto continental, hemisférico, de bastante estabilidade. Né? Eu estou falando aí dos anos 2000, 2001, após 2001, sobretudo, quando o Obama chega à presidência. E aí, diante da articulação desses 3 elementos, é bastante compreensível, de certa maneira, essa negligência a que o Ioris se refere. Né? Quer dizer, os Estados Unidos tinham mais o que se preocupar no restante do mundo, sobretudo com o Oriente Médio, né, do que com a América Latina, e os objetivos estadunidenses na América Latina estavam mais ou menos consolidados. Né? A grande questão é que, lá pela metade do governo Obama, no segundo governo Obama, eu diria, mais para a parte final, eu percebo uma volta do interesse dos Estados Unidos em relação à América Latina. Né? Um dado significativo disso é a própria reaproximação com Cuba, a tentativa de reaproximação do Obama com Cuba. Né? E eu acho que isso se dá, não porque a América Latina vira prioridade, eu acho que não vira, mas isso se dá, em parte, por outros 2 fatores. Primeiro, a onda rosa, né, e o receio de que a onda rosa interferisse em interesse estadunidense, ainda que, em grande medida, não estivesse interferindo, né, mas também em relação à presença chinesa na América Latina. Né? E aí, toda a estratégia de Pivot to Asia do Obama passou a incluir, a reboque, eu acho, a América Latina, ainda que sem prioridade. Né? Se a gente olhar para o governo Trump, há uma continuidade em relação a isso no governo Trump. Né? Mas o Trump vai lidar com isso através da retórica agressiva, né? Principalmente em relação ao México, de uma retórica agressiva ou de uma afinidade em relação a esses trumpismos tropicais e um discurso anti-China, né, afinado entre esses elementos. E eu acho que agora o Biden vai ter que lidar com isso de alguma maneira. Né? Ainda que a América Latina não seja prioridade, eu acho que, de certa forma, e acho que concordando com o que o Ioris falou, ela vem um pouco a reboque da relação que os Estados Unidos buscam estabelecer, né, para lidar com a China. Né? Então, acho que esse é um elemento. Do ponto de vista de outros, vamos dizer assim, de políticas fora do mainstream, né, fora da alta política, da high politic, eu acho que há uma preocupação do Biden em relação à imigração diferente da que existia, obviamente, em relação ao Trump, e muito semelhante ao que existia com Clinton e com Obama. Né? Quer dizer, de tentar, de certa forma,
diminuir os fluxos migratórios através de políticas de desenvolvimento e de abertura econômica em algumas regiões da América Latina, sobretudo no Triângulo Norte da América Central, né? Então, o Biden prometeu, durante a campanha, restabelecer a Aliança para a Prosperidade, por exemplo, que era um programa que o Obama estabelece, né, que visava, supostamente, desenvolver a economia, ampliar emprego, né, no Triângulo Norte da América Central, para diminuir os fluxos migratórios e também para diminuir a potência, né, das gangues e do tráfico ilegal de drogas na região. Entretanto, né, essa política desde o Clinton e também com o Obama se mostrou um grande fracasso, né? Uma política, um tipo de política de lidar com a imigração que já vem sendo debatida há muito tempo, né? E que os efeitos me parecem muito mais de ampliação do fluxo migratório, na verdade, e de ampliação das violências do que diminuição das mesmas, né? Até porque esses projetos são projetos de abertura econômica em parceria com a iniciativa privada, em grande medida, né, de empréstimos, etc. Então, a efetividade em termos humanitários desses projetos não me parecem ser a preocupação principal, né, mas sim a ampliação de mercado, no final das contas, com uma ideia que é comum às perspectivas liberais de que essa ampliação de mercado gera emprego e aí, enfim, pode melhorar as condições de vida e diminuir o fluxo migratório. Mas há uma série de questionamentos em relação a isso, né? E articulado com isso, acho que ainda existe um terceiro elemento, que é o elemento da chamada guerra às drogas, né? O Biden promete retomar medidas, né, inclusive como essas, né, de ampliar oportunidades econômicas, mas de ampliar medidas para a contenção do tráfico ilegal de entorpecentes. De todo modo, a gente também precisa ficar de olho em relação à política interna de drogas dos Estados Unidos, porque isso terá um impacto regional muito grande, né, e o impacto na política de drogas no continente inteiro. Enfim, gente, o tempo já está apertado, mas ainda tenho duas perguntas para fazer. Uma específica para o Mó, aproveitando que você está aí no calor dos acontecimentos, acompanhando em loco, né, tudo que está acontecendo, noticiários, debates. A gente já está claro, já é possível identificar grupos de pressão, de interesse ou temas específicos que sejam favoráveis ou, enfim, contra o Brasil, enfim, você consegue já delinear isso aí, Iores, no debate? Então, de novo, eu acho que a gente sempre tem que lembrar isso, né? Que a América Latina não é prioritária, uhum, e a América Latina é percebida pela fronteira, né? Então, os grupos mais mobilizados aqui são, inclusive, os grupos, né, muitos deles liderados, né, pela comunidade latina aqui nos Estados Unidos, hispânica, né, com o termo, enfim, né, variado, muitas vezes usa-se os dois, tem alguma discussão sobre o que seria o melhor, mas eles, né, a questão migratória, direitos humanos na fronteira, esses são os grupos, digamos assim, de pressão mais importantes, né, no executivo, especialmente no Congresso, né, no legislativo, e conseguem, de fato, ter alguma influência, eu acho. O Brasil nisso entra como o quê? O Brasil é sempre um país importante, evidentemente, na América Latina, um dos mais importantes, e com grande interesse, muitas vezes, mais pela questão econômica, né? Mas sempre com aquela expectativa do potencial, né? O Brasil ainda tem que se demonstrar com o potencial, como é que a gente vai conseguir trabalhar com o Brasil ou não, né? E, claro, nos últimos tempos, isso já vem, né, especialmente lá desde os anos 90, mas agora talvez de maneira mais forte ainda, né, a preocupação ambiental. A questão das queimadas dos últimos anos no Brasil foram muito divulgadas aqui nos Estados Unidos, os cidadãos comuns aqui, vizinhos meus, né, comentavam isso, né, e você começa a ter uma percepção um pouco sobre isso. Uma outra coisa que o público em geral aqui tem sabido em relação ao Brasil nos últimos tempos é Bolsonaro e Covid. Isso o cidadão médio norte-americano ouve no rádio, né, de uma maneira assim, semanal. Então, há essa preocupação, esse interesse. Agora, isso se traduzir em grupos de pressão, claro, existem grupos de pressão, existem, né, comunidades acadêmicas e especialistas, né, que tentam trabalhar nos think tanks, no Congresso, existe já uma aproximação com a bancada mais progressista no Congresso norte-americano, portanto, de parlamentares democratas, para fazer essa pressão. Mas, ao mesmo tempo, a diplomacia é feita também pelos canais oficiais, né? A gente viu declarações já entre os embaixadores brasileiros e norte-americanos, acho que é um mês e pouco atrás,
sinalizando que vamos trabalhar com a administração Bolsonaro, o Brasil tem um histórico de 200 anos de relação com o Brasil, né? Então, ou seja, sempre há essa, digamos assim, uma contradição, até um paradoxo entre expressar uma preocupação e tentar pressionar para um governo que respeite mais direitos humanos, que o Bolsonaro faça alguma coisa melhor em relação à questão ambiental, que eu acho que vai continuar a ser prioritária, e a necessidade, né, e as pressões aí, né, de grandes grupos de interesse econômicos, talvez, né, de continuar tendo um relacionamento bem com o Brasil. Então, eu ficaria extremamente surpreso que se vier a fazer uma pressão mais forte no governo Bolsonaro né, de uma maneira assim aberta, talvez só, né, por baixo dos bastidores, e eu acho que talvez a questão ambiental se torne o eixo disso, porque a questão ambiental ela pode permitir que se agrade, né, grupos econômicos importantes na economia americana, inclusive no Partido Democrata, talvez, inclusive, mais da economia verde, digamos assim, né, grandes interesses econômicos importantes nisso, vão pressionar para que haja uma melhoria ambiental nos Estados Unidos, no Brasil, e que traz também aí apoio possível, né, no que ainda existe de sindicato no Brasil. O MOA tem um grande conhecimento sobre essa sindicalização nos últimos tempos nos Estados Unidos, e também, claro, os grupos mais progressistas, né, os ambientalistas se colocam nisso, ou seja, você pressionar para a questão ambiental, você pode agradar diferentes bases do Partido Democrata, né, interesses econômicos, sindicalistas e ambientais. Então, acho que isso é importante, mas, de novo, por enquanto, a gente teve pouco resultado nisso, né? Eu queria só para terminar, e a gente está acabando mesmo o tempo, lembrar que o governo Bolsonaro, com o relacionamento com o Trump, né, não é só com os Estados Unidos, mas com o Trump, inclusive familiar, né, família Bolsonaro com a família Trump, é uma aberração no relacionamento bilateral Brasil-Estados Unidos, um relacionamento não só de alinhamento automático, como de subserviente, que é sem precedente na história brasileira. Isso né, isso tem que ser entendido ao nosso papel aqui, mas isso também tem que ser chamado a atenção, isso tem que ser dito, né, e isso tem que ser resgatado, né, nessa possibilidade ainda do que vai existir no próximo ano e meio, pelo menos, se o governo Bolsonaro chegar lá, né, com o governo Trump. Então, a gente tem que ainda entender melhor como é que está isso para poder, de fato, trazer algo diferente melhor nesse relacionamento. É um impacto direto do reconhecimento dessa relação muito próxima, né, da família Bolsonaro com o Trump, é o anúncio da saída do embaixador nosso aqui, né, o embaixador americano no Brasil, né, o Todd Chapman. Ele já anunciou que vai se aposentar, vai deixar o cargo e vai ser substituído. Bom, para encerrar, eu queria saber o que vocês estão lendo, se vocês, enfim, sobre relações, né, Estados Unidos e América Latina, sobre as relações com o Brasil, o que vocês indicam de documento, relatório, para os pesquisadores da área que, enfim, estão assistindo o programa, ou para quem quiser se aprofundar. E eu já me antecipo e faço uma primeira indicação, já que estamos nós três aqui, né, eu e o MOL organizamos um dossiê sobre as relações Brasil-Estados Unidos e Estados Unidos e América Latina, que foi publicado na Revista Sul Global, do IRID, da FRJ. Eu vou aproveitar essa perspectiva, que eu concordo muito que o Iores colocou, de que a América Latina, de um tempo para cá, passou a ser vista nos Estados Unidos a partir da relação da fronteira e da fronteira, e vou indicar o The End of the Myth, From the Frontier to the Border Wall in the Mind of America, do Greg Grandi. O livro mais recente do Greg Grandi, não é tão novo, é um livro de 2019, de meados de 2019, salvo engano, mas é fantástico, assim, é um livro brilhante sobre relações Estados Unidos e América Latina, muito atualizado, porque ele passa todo o livro, não é um livro que faz uma história linear, né, ele vai discutindo temas e a todo momento há uma relação dessa relação do passado da América Latina com os Estados Unidos, com o presente, né, com o Trump, enfim, e, sobretudo, com essa questão da fronteira. Então, recomendo muito, muito. Eu acho uma excelente sugestão do MOL, realmente é um livro brilhante. É um livro muito acessível, inclusive, né? Um livro que não é assim, não tem um linguajar mais acadêmico, né? Eu vou recomendar um livro que eu ainda não li, até porque ele chegou ontem, mas foi muito recomendado. Eu queria mostrar aqui como How to Hide an Empire, né?
que analisa um pouco essa questão do imperialismo norte-americano, né? Como é que isso foi administrado do ponto de vista histórico. Então, evidentemente, não é só a América Latina, mas a América Latina de novo. Até um argumento do Greg Rand, né, em outros livros, onde muito do que os Estados Unidos acaba transmitindo como suas políticas para o mundo são iniciadas, historicamente, né, tentadas, né, até muitas vezes como laboratório, né, na América Latina. Isso vem lá desde o final do século XIX, isso passa, inclusive, por políticas mais, digamos assim, construtivas, a própria como é que se fala, a política de boa vizinhança, né, do Roosevelt, né, do FDR, de certa maneira, é um balão de ensaio para uma perspectiva mais multilateralista depois, para que no sistema ONU, a gente poderia fazer esse argumento, que não é uma coisa linear, mas é uma inspiração que deu certo. E depois, claro, né, o próprio intervencionismo na Guerra Fria, que se estende para outras áreas do mundo, no Vietnã depois. Então, eu gosto de pensar um pouco isso, e esse livro acho que ajuda a pensar um pouco essa situação de como é que os Estados Unidos, historicamente, lidou, né, com essa imagem de ser ou não imperialista, né? Dentro do seu excepcionalismo, seria um imperialismo diferenciado, seria um imperialismo de teor mais econômico do que comparado com, digamos assim, o neocolonialismo europeu, né? Essas questões são interessantes, ajudam a pensar, e talvez essa seja uma recomendação importante, entre outros. Bom, anotadas já. Chegamos ao fim, acho que passamos e muito, né? O nosso programa. Foi um prazer receber vocês, eu aprendi muito, espero que vocês voltem num próximo episódio, quem sabe, como o Mol sugeriu, o Iori sugeriu, né, para falar desse capítulo de Brasil e Estados Unidos, que vocês estão escrevendo juntos. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Se você gostou do programa, compartilhe nas suas redes, compartilhe com seus amigos, dê a sua curtida e até a próxima.